Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. E dessa vez eu vou tratar de um assunto um pouco triste, mas necessário. Por que que algumas pessoas atacam com muita ódio, com muita fúria, com muita raiva o nosso irmão Pedro e todos aqueles que divulgam o conhecimento espiritual? Se você observar o trabalho de Allan Kardec, foi um trabalho muito difícil. Na época em que a Igreja Católica e o movimento protestante dominavam a França, numa época em que a autoridade da Igreja ainda era muito forte, qualquer doutrina que negasse, que discordasse dos dogmas e dos princípios da Igreja, seria muito difícil ser aceito. Mas esse problema é antigo. Ele é bem mais antigo que a Terra. A ortodoxia, ela é uma visão filha legítima do egoísmo. A pessoa tem uma interpretação sobre uma coisa, ela acredita num pensamento e ela não aceita que outras pessoas tenham outro pensamento. Principalmente se outro pensamento vem ferir o status quo que ela vive. A religião vigente que dizia as verdades para a massa era o catolicismo. O protestantismo existia já, claro, no século XIX. A reforma luterana foi bem antes, 1600 e pouco, com Lutero, depois Calvino, João Wycliffe, Zwinglio, Henrique VIII dando um apoio político. Então, o que é que acontece? Qualquer pensamento contrário àquilo que eu não acredito, eu reajo com fúria e ódio. Até porque o que está por trás dessa não aceitação de um pensamento divergente é ver o outro livre e eu não poder dominar. Eu não posso dominar quem pensa diferente de mim, porque eu não vou conseguir controlar. Se eu não controlo, eu não manipulo, logo eu não tiro vantagens. Logo eu fico isolado e fico fraco. Eu tenho que ter um outro para manipular. Então o outro tem que beber da minha cartilha ideológica. Muito bem. Isso é o princípio de todas as raças egoístas. Então, quais são os sentimentos que vibram nessa ideia? O ódio, o egoísmo, porque a pessoa só pensa na felicidade dela, no bem-estar dela. O orgulho, porque se crê superior, para fazer com que as pessoas se submetam exclusivamente ao seu ponto de vista. Logo, não há amor, não há luz. Onde não há amor, não tem luz. Não há amor. Não existe amor. Fique até o final do vídeo que vocês vão ter revelações muito fortes. Eu não ia gravar esse vídeo, mas uma força muito grande, grave. E eu pensei em gravar com uma outra linguagem. E essa força disse, não, você vai gravar numa linguagem de amor. Então vamos lá, vamos continuar. Muitos desses que estudaram Kardec fez um trabalho muito difícil, como eu disse. Porque Kardec vai receber o mundo espiritual de forma prudente e racional. Camille Flammarion, autor da obra Deus da Natureza, no famoso discurso, no seu enterro, no enterro de Kardec, ele diz: você foi o bom senso encarnado. Então, a maioria dos espíritas vê Kardec como um exímio pensador, como um homem extraordinariamente racional e sensato. Um homem de uma frieza, de uma inteligência. Muitos não veem Kardec como um homem que amou, que teve muita paciência,
um homem que perdoou, que relevou, que foi muito acusado, um homem que foi muito, vamos dizer assim, denegrido a sua imagem. Ele escreve lá na codificação, depois ele diz, depois de 10 anos se confirmou tudo que o Espírito disse. Muita gente se afastou de mim, aquela coisa toda. E quando eu estudei Kardec, eu era mais jovem, bem jovem, eu ainda não tinha maturidade de vida nenhuma, aquilo era incrível. E eu gostava muito, amava, gostava muito do conhecimento. Até que um dia um espírito, chamado Júlia, através da presidente da casa, psicografou uma mensagem para mim dizendo, mais ou menos assim, não lembro da mensagem, que ela era uma poetisa, que eu gostava do saber, que eu gostava da palestra, que eu gostava do conhecimento, mas que eu precisava aprender a amar. E quem não ama não sabe que não ama. Então, esse comportamento de querer focar no Kardec racional é uma visão imperfeita de quem foi Kardec. A história do anel, que ele tira e dá e chora. Uma pessoa procura ele e ele... Eu não sei quem relatou isso, se foi Anna Blackwell, se foi Dr. Demir, eu não sei, não lembro, na Revue Spirri. Não foi na Revue Spirri, não, foi outra obra. Que ele tira, parece que foi Obras Póstumas, ele tira um anel e dá a uma pessoa. O Dr. Bezerra de Menezes também teve um evento desse, mas voltando aqui. Então, muitos espíritas pararam em Kardec e pararam numa visão limitada do próprio Kardec. Se tivessem parado na visão completa de quem foi Kardec, não. Por quê? Porque esses espíritos que hoje são contra todas as coisas que estão vindo complementando Kardec, esses espíritos, todos eles, são espíritos que já vêm da época de quando Jesus estava aqui. Que perguntaram, Jesus ou Barrabás? O pessoal levantou. Barrabás. Barrabás. Desde aquela época eles gritaram Barrabás, porque não reconheceram daquele jovem de 30 e poucos anos o Messias, com aquele discurso totalmente para frentex, um discurso bem evoluído para a época. Porque tem que se conservar as escrituras, tem que se preservar. É melhor rejeitar uma verdade do que aceitar, né? Rejeitar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Esses espíritos estiveram na Idade Média. Tomás de Torquemada, Tomás de Aquino, depois de muitos anos, depois de ter escrito a Suma Teológica, o pai da filosofia escolástica, ele disse, tudo que escrevi foi palha. Huberto Roden fala dele, o famoso filósofo Huberto Roden. Então esses espíritos da época de Jesus que gritaram Barrabás tiveram várias reencarnações como sacerdotes católicos que queimavam pessoas. Queimavam. Tinham os melhores cargos, arrogantes. Eles protegiam. Ora, eles preferiram na época de Jesus o quê? Barrabás. Depois que morreram, chegaram do outro lado, viram que estava errado, voltaram. Mas agora eu vou proteger Jesus do meu modo, não do modo que o próprio Jesus quer, que é perdoando, que é amando. Porque quem perdoa, quem ama, quem evolui, tem outra visão. E capta coisas além do raciocínio. Porque o raciocínio não é tudo, não. Tem coisas que vão além da análise. A análise tem que pré-existir. Não se pode sentir uma coisa sem uma... Vamos analisar, vamos. Mas se morrer na análise, você vai ter problema. Então eu não estou negando a análise e o bom senso. Mas o que ilumina, o que oxigena, o que fortalece a análise é o amor. É o verdadeiro amor, a sintonia com o Pai, para poder você receber as coisas novas. Então esses espíritos chegam na época de Kardec, vão ser contra a terceira revelação. Participaram do Alto do Fé de Barcelona, queimaram livros. Esses que hoje estão no movimento espírita
batendo palma e só vendo o Kardec racional. Fizeram parte do Alto de Fé de Barcelona. Quando reencarnam, vou defender Kardec, mas a tendência do espírito egoísta é tão forte que ele quer defender Kardec e repele tudo que vem depois. E escrevem livros condenando os outros. Isso aí não é isso, isso aí não é isso. Porque eu quero zelar, é o mesmo vício canceroso do espírito de querer ditar o seu pensamento e querer proteger. O mestre de Paulo foi quem? Como é o nome do mestre de Paulo? O livro Paulo Estevão. Saulo tinha um mestre que disse que Saulo foi procurar por ele e fez: olha, se isso aqui não for do alto, vai morrer sozinho. Se for, não adianta você. Um rabino mais experiente que Saulo. Não adianta você correr, não. Me foge o nome dele agora. Na obra Paulo Estevão e na Bíblia também tem o nome dele. Então, o objetivo dessas pessoas que defendem Kardec, prestem atenção à psicologia, não é defender Kardec. O objetivo da pessoa na verdade, condenar aquilo que ele não alcança. Ele condena porque o ato de condenar, de julgar, de zombar, é natural do espírito dele. Isso é um vício kármico. E tem mais. Todos os livros que essas pessoas escreveram, não levam ninguém à reforma íntima. Não levam ninguém a se aproximar de Deus. Não levam ninguém a perdoar, não levam ninguém a amar. Sabe por quê? Porque eles não amam e não perdoam. Olha a vida deles na família. Olha a tua vida na tua família. A tua frieza, a tua dureza. Tu não amas, tu não perdoas. Tu te julga mais importante do que os outros. Tu tem inveja de pessoas que são procuradas, Tu vibra no ódio, na prepotência e na arrogância. Tu respiras o perfume do orgulho, da arrogância, da prepotência. Nada que tu escreveste, nada, leva ninguém a Deus, a se desapegar. Ninguém derrama uma lágrima pelos teus livros e dizer: gratidão eu te dou, meu irmão, hoje eu sou uma pessoa melhor. A tua mediocridade estaciona numa análise grotesca. Tu não consegue analisar, porque as tendências psicológicas do teu espírito são mais fortes para te dominar e odiar. Tu queres zombar e perseguir. Só que os tempos são outros. Não te seguem mais como antes. Tu não tens o mesmo poder de queimar como tu queimaste muita gente na fogueira. Tomás de Torquemada. Tu és Tomás de Torquemada que voltaste. E essa revelação está sendo feita com a linha de Exu, que tu não sabes o que é um Exu. Estás longe de saber. E será um Exu que vai te socorrer. Quando tu desceres as regiões sombrias, Tomás de Torquemada. Estás de volta, orgulhoso e arrogante, prepotente e maldoso. Teus livros servem para um punhado de espíritos atrasados que nunca perdoaram, que nunca amaram, que nunca sentiram o perfume do Todo-Poderoso, que é puro amor, que vai além de qualquer análise. Está muito além de qualquer análise, mas a análise não deve ser esquecida. Ela tem que ser mantida, mas somente por ela nunca tu atingirás a iluminação, a autoiluminação que tu insiste em negar. Esse câncer está difícil de ser tirado. Tiveste uma oportunidade, Tomás de Torquemada. Voltaste na terra. Foste colocado junto do missionário, no mesmo estado que ele. E continuas prepotente. A reencarnação é lei natural. Saber quem foi quem é muito natural. Estou falando para ti. A carapuça está caindo no teu espírito. E no espírito dos teus aqueles que acreditam em ti, que também são almas pequeninas. Mas vão acordar.
depois de muitas encarnações, que tu não vai continuar com esse pensamento, porque a vontade do todo sábio é que tu acordes. Então vou imaginar eu agora, vou te imaginar daqui a 10 encarnações, tu chorando novamente, aos pés daquele que tu tanto veneras. Hippolyte Léon Denis Arrivailo, sábio professor. Cada encarnação é um planejamento. Nunca é igual. Nunca é igual. É preciso que a alma tenha algo além do análise. Não é esquecer a análise, mas tem que ir além. E esse além, tu ainda não acendeste dentro de ti. Tua palavra não eleva. Léon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, onde ele faz um exame dos dogmas, quando ele diz assim: os padres não abençoam mais, os bispos, onde estão as curas, os dons, foram abafados em nome do dogma e da análise da prudência. Ah, Pai, dou graças a Ti que revelaste aos simples e negaste aos doutos. Não são os doutos da luz, os doutos do bom senso, são os doutos arrogantes como o Teu Espírito, que é Tomás de Torquemada. Eu estou incorporado, Tomás de Torquemada, ou eu estou mistificando? Ou será que o livro dos médiuns revela todo tipo de incorporação? Hein, Tomás de Torquemada? Será mesmo? Será que tu conhece tudo de mediunidade? Tu que tinha nojos da mediunidade, combateste tanto os médiuns, e agora tu combates as revelações que estão vindo, porque os tempos são chegados. Não tem mais mimimi, vai ser falado claramente quem é e quem não é. Tiveste tantas oportunidades, fizeste tantos males, queimaste tanta gente, que agora tu não tem mais o poder político que tens. Tu tens o poder de acessar a esse mecanismo que vocês chamam de internet e falar o que quiser. Tomás de Torquemada. Quem tem ouvidos de ouvir? Quem tem olhos de ver? Eu estou incorporado ou não? Isso importa ou não? Filtragem mediúnica é mais uma técnica para... Eu não penso que vou acordar teu espírito, que o teu destino já está traçado. É para tu saber que os servidores do Cordeiro não estão mais submetidos às tuas hostes terríveis. Eles hoje vibram livres. Se tu tens o direito de falar, os servidores do Cordeiro têm o direito de rebater. Tomás de Torquemada, és tu que foste colocado no mesmo estado do missionário. E teus seguidores pífios que tentam obstruir a marcha da evolução, presos a ideias medíocres, ocos, vocês estão ocos de sentimentos. Olhem a vida de vocês, olhem a família de vocês e o desequilíbrio, a frieza. Ocos, vocês não exalam nenhum perfume da caridade, do perdão, do amor e da humildade. Vocês não têm parte com o Cordeiro. Apartai-vos de mim. Vocês são aqueles que estão à esquerda de Jesus. Lamentavelmente. Laroyeixo.